Shalom Adonai, Yeshua Hamashiach, Hamalé, Hamalehim. Hoje, querido, queremos dar continuidade a nosso estudo sobre pré-exílio, exílio e pós-exílio. A religião de Judá no pré-exílio, na influência do exílio e no pós-exílio. Quais são os elementos religiosos do pré-exílio e do pós-exílio? Vamos ver agora esses elementos que marcam cada um desses períodos, que são religiosos, políticos, culturais e personagens com suas tipologias. Quem constitui os enredos em termos históricos? No período pré-exílico, no período exílico e no período pós-exílico. No período pré-exílico, quem domina? A coroa, o rei. Ele domina o campo religioso somente de Jerusalém, mas nunca os camponeses, que são livres para cultuar dentro de suas escolhas como um Estado laico. E o rei faz isso por meio de dois braços, ou seja, o profeta cútico e o sacerdote. Os profetas cúticos, como Isaías, Jeremias, Micaías, Natã, eles funcionam como oráculos que revelam quando a divindade está aprovando o trabalho do rei. E em raras vezes, com algum profeta corajoso, reprovando o que o rei está fazendo. E o sacerdote, ele opera o rito como resposta à revelação do oráculo em relação ao rei diante da divindade revelada pelo profeta. Pense assim, um Deus rei que fala através dos profetas a seu representante, o rei da terra, que atende a seu Deus, o seu rei, as demandas enviadas por ele através de seus profetas. Ou seja, o profeta opera o oráculo e o sacerdote opera o ritual de resposta. O rei ainda tem a dispor os escribas, que têm a função fundamental porque eles escreverão os textos. E a maioria dos textos proféticos foram escritos por escribas. O escriba é como uma pena alugada pelo rei para defender seus propósitos redativos da história. Ele não tem conteúdo próprio, ele não tem ideologia própria, ele não tem religião própria. Ele vai escrever o que a encomenda determina que ele escreva. Ele vai escrever aquilo que quem está pagando quer que ele diga. Como muitos teólogos de hoje, ou teólogos, escravos de seus ganhos, de seus salários, para adulterar as verdades bíblicas, para adequá-las às crenças de seus patrocinadores e seus estatutos de igreja e instituição. É bom ter isso em mente, porque a literatura transformou os textos bíblicos numa esfera autônoma, como se houvesse uma esfera do rei, uma esfera do profeta e uma esfera do sacerdote. E também uma esfera sapiencial. É difícil ter uma teologia sapiencial no Antigo Testamento. O que encontramos é uma teologia de recortes escriturísticos que corresponde aos interesses, ora do rei, ora dos sacerdotes, isso no período pré-exílico, guarde isso. Fora dos espaços da corte, você tem os profetas e as profetisas carismáticas, ou carismáticos, que prestam serviço religioso à população. E também os profetas críticos que se levantam para criticar o rei, que compõe este grande movimento. Você encontrava sacerdotes independentes como profissionais liberais, que prestavam serviço à população. Ou seja, os sacerdotes do rei tinham carteira assinada
tinham salário, e os sacerdotes das fazendas dos campos, das montanhas, eram autônomos, faziam seus bicos. Nesse momento da história, ninguém controlava a religião de ninguém, e cada um era por si, e havia diversas divindades por todos os lados, com práticas populares, passadas de geração a geração. Em uma região tinha uma ênfase, outra região tinha uma ênfase, mas o povo em geral era politeísta. O rei era politeísta. Se o rei era politeísta e o profeta era empregado do rei, a literatura diz que o profeta é monoteísta. Mas se o profeta é funcionário do rei, é assalariado do rei, seria ele monoteísta? Fica essa questão para ser pensada. Tem também os harashim, que são os ferreiros, os metalúrgicos, os ourives, os pedreiros, carpinteiros, são os profissionais de metal, pedra, madeira. Eles faziam imagem de deuses, joias, instrumentos musicais, equipamentos litúrgicos, arma, a transformação do metal, da madeira e da pedra, e era muito bem feita pelos harashim. E eles são mais do que metalúrgicos, eram considerados homens sagrados, pela sua capacidade que tinham de pegar a terra das minas, colocá-las no forno e purificando-as. Lembrando assim o serafim purificando os lábios de Isaías. É uma imagem simbólica do trabalho de um harashim, que era portadores do culto da serpente de bronze, a Nehushtan. Não havia muitas disputas entre o povo do pré-exílio no sentido religioso. Era uma sociedade pluralizada, diversificada, sem uma cúpula religiosa impositiva sobre eles. Não havia essa disputa religiosa que existe hoje, onde um quer impor a sua religião sobre a religião do outro. Isso era uma liberdade, tanto é que quando Josias decide fazer uma reforma dentro do templo de Jerusalém, havia uma porrada de deuses, porque era para satisfazer o desejo do povo que era icônico, o povo que era politeísta, um povo que era polilátrico e um povo que dificilmente era monoteísta. O monoteísmo ele é muito tardio, ele não existe no pré-exílico. Ele teve um pequeno movimento com o rei Josias, mas não vingou, porque nós vemos lá em Ezequiel, que Ezequiel fala que na frente do templo havia uma imagem, uns dizem de Asherá, outros dizem de outros deuses, mas até dentro das câmaras escondidas, no capítulo 8 de Ezequiel, havia relevos de Nehushtan, de vários deuses, ou a deusa Nehushtan. Então, querido, monoteísmo só no pós-exílio. No período do cativeiro, vamos colocar nos redondos 100 anos, a classe da elite de Judá vai para a Babilônia. E quem é que vai para a Babilônia? Vai o rei, vai o escriba, vai o sacerdote, vai o profeta, vai o harashim, vai o exército, vai o general, vai o eunuco, vai toda a corte. Tá? Institucional vai para a Babilônia. Aí, quem é que fica na terra? Fica os profetas carismáticos, os profetizam, os sacerdotes atômicos e os camponeses ficam na terra. Depois do cativeiro babilônico, o cenário vai mudar radicalmente. Desaparece o rei, e ninguém sabe como. E quem assume o lugar do rei? O sacerdote Josué e um colégio sacerdotal. Bem longe da capital, nas periferias, ficavam aí os profetas e as profetisas e os sacerdotes autônomos. E muitos foram contratados pelo Templo de Jerusalém e convidados a aderir uma nova religião. E os harashim de igual trabalharão agora para os sacerdotes. Os sacerdotes mudam totalmente a religião de Judá. Preste atenção, a religião de Judá no pré-exílico é uma, a religião de Judá no pós-exílico é outra. E eles estabelecem uma cúpula. E o Templo de Jerusalém passa a ser como um Vaticano, que controla vários grupos sociais, impondo uma religião unificada e monoteísta.
Agora não tem mais adoração em vários lugares, é só no templo. Não pode mais adorar em imagem, não pode mais querer invocar o nome do Senhor, não pode mais oferecer sacrifício nos altos, segundo propuseram a cada um em seu coração, como era feito no pré-exílio. Agora teria que ser só no templo de Jerusalém, e o sacrifício vai mudar, porque agora será um sacrifício substitutivo, porque no pré-exílio não existe sacrifício substitutivo. O que é sacrifício substitutivo, pastor Gerson? Sacrifício substitutivo é, querido, você colocar a sua culpa, você pegar a sentença que estava sobre a sua vida, colocar sobre a vida de um animal e matar esse animal para cobrir a sentença, ou cobrir, querido, o seu erro naquele ano. Mas no ano que vem você teria que voltar lá de novo. Isso gerava um lucro tremendo para o Templo de Jerusalém. Mas isso é para outro vídeo. Na literatura, a pretensão que no final do pré-exílio e no início do pós-exílio haveria um grupo social que a literatura chama de deuteronomista, e dá por certa a sua presença. Ou seja, que começou uma reforma onde se encontrou uma pequena porção, através de sacerdote Uquia, do livro de Deuteronômio, mas uma porção muito pequena da Torá, porque não existe Torá no pré-exílio. Não existe Torá no pré-exílio. A Torá ela foi construída e foi terminada lá pelo século II. E eu acho difícil existir esse grupo diferenciado chamado deuteronomista. Com certeza, esses supostos deuteronomistas são textos escriturísticos escritos por escribas a mando do Templo de Jerusalém pelos sacerdotes. Isso eu estou dizendo. A literatura e a academia acredita que começou-se uma reforma com Josias e se achou-se uma pequena porção da Torá. Mas é muito provável que isso seja um jogo político-religioso dos sacerdotes de Jerusalém. Aí, posteriormente, a tomada de poder no século V, que corresponde a uma transformação interna de todo o corpo sacerdotal, é muito improvável que haja um grupo social deuteronomista. Quem escreveu Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, isto é, muito improvável. Mas muitos acham uma hipótese. Tudo bem. Se é uma hipótese, é uma hipótese. Com o desenvolvimento do pós-exílio, a partir, não sabemos, do século IV, III, não sabemos ao certo, surgirão diversas comunidades teológicas, religiosas, sectárias, muitas vezes monasteriais, que vão compor o pequeno mosaico das pequenas religiões judaicas e algumas não tão pequenas assim. Então, os fariseus, os mais importantes deles, de recorte zoroastriano, que a literatura vai dizer que eles serão os zadoquitas, preocupados com a justiça, os puritanos de Jerusalém, mas isso é improvável, mas existe essa hipótese. Mas a hipótese mais provável é que eles herdaram as doutrinas dos persas. Mas os fariseus provavelmente se constituem os judeus da diáspora, que aprenderam a teologia do Império Persa, zoroastriano, que incorporaram as suas crenças e até em seus escritos como a existência de magos, e transformaram o judaísmo em uma simbiose zoroastriana em 80% e 20% judaica. Este 20% tem a ver com sua identidade e seu dever de submeter-se ao Templo de Jerusalém. As doutrinas fundamentais do Templo de Jerusalém, os fariseus adotavam para serem considerados judeus, mas ampliaram isso com a influência zoroastriana. Como o quê? Como a ressurreição, o juízo final, a escatologia, anjos, demônios, como antagônicos, vinda de um Messias e várias doutrinas que marcaram o cristianismo e o judaísmo. Como também vários outros grupos, como os essênios, toda a tradição enoquista, de difícil identificação, de onde muitos serão tratados como apócrifos e deuterocanônicos. Por isso é muito importante conhecer esses mecanismos de como funcionavam no período pré-exílio
e no período pós-exílio, porque isso nos ajuda a identificar a datação da literatura escrita em seu devido tempo e com o devido propósito. Então fica fácil você definir quando um texto ele é pré-exílico e pós-exílico. Quando você vê um texto que diz ser pré-exílico e fala de Torá, não é pré-exílico, é pós-exílico. Quando você vê um texto do pré-exílio que fala de sacrifício substitutivo, não é pré-exílico, é pós-exílio. Quando você vê um texto que condena a idolatria, que condena veemente a idolatria, não é pré-exílio, é pós-exílio, porque o monoteísmo é pós-exílio. Viu como fica fácil de entender? Quando você olha para um devido personagem no texto e vê como ele funciona, olha o andar dele, aí você diz, eu vou olhar a cabeleira do José, será que ele é, será que ele não é? Então você vai perceber, olha, esse é um profeta carismático, este é um profeta cultico, este é um profeta crítico, este é um texto monárquico, esse é um texto sacerdotal. Fica fácil de se localizar na Bíblia para poder entendê-lo. Veja bem, nas tradições dos profetas carismáticos, metade é autêntico e metade é falsificado. Os textos de Elias, 90% é invenção e afloramento do narrador com motivações e com desejos influenciadores para controle social da religião da época dos sacerdotes. Não representam de nenhuma forma tradições pré-exílicas, de forma nenhuma. Foram inventados pelos sacerdotes para criar um estereótipo normativo da memória profética. Vocês querem lembrar os profetas? Queremos. Tá bom, então. Vocês vão lembrar que os profetas eram assim, eles eram um bonequinho controlado por nós, os sacerdotes, mas não conta isso para ninguém. E se vocês contar para alguém, vai dar ruim. Eles mexiam seus bonequinhos proféticos para legitimar seus trabalhos sacerdotais e para aumentar seu poder de controle social e religioso na nação de Judá. Aceita que dói menos. Ou seja, mata os profetas de Baal, Elias. Esse é um texto pós-exílio. O próprio Yahvé não tinha problema com Baal. O povo de Israel não tinha problema com Baal no pré-exílio. Não tinha problema com Anat, sua irmã. Não tinha problema com Asherá, a esposa de Eli e depois a esposa de Meler. No pré-exílio, o povo não tinha nenhum problema com o deus El. Tanto é que Elion, El Shaddai, são todos deuses do pré-exílio. Anuncia o pecado dessa velha, Elias. Peça que essa velha dê um pouco de azeite que ela tem para ti, Elias. Texto, que são textos sacerdotais. Agora leia parte de passagem do profeta Eliseu e faz uma comparação entre os dois profetas. Para você não vai ver que são dois autores diferentes com duas intenções diferentes. Agora, meu irmão. Então, se você acredita que isso é a narrativa do profeta mesmo, então está explicada a situação da igreja brasileira hoje. Está explicado. Agora, se você acredita na verdade, que existe uma verdade por detrás de todos esses textos, que existe uma mão manipulando os personagens para levar o povo a pensar o que ele quer, querido, você pode ter certeza que você vai encontrar essas verdades na Bíblia. É só estudar de forma correta, academicamente. Que Deus te abençoe. Deixe seu curtir, deixe seu descurtir. Assine o sino das notificações, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalé.